Bom dia, irmãos e amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesta manhã. E hoje a nossa aula será de número 9, cujo tema é a conduta do crente no mundo. E o nosso texto base está em Efésios, no capítulo 5, versículo 6. E diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos, Deus, a tua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja nos abençoando, abrindo nosso entendimento para a compreensão da tua palavra, para entender o que o Senhor quer para nós hoje. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre como é a conduta do crente neste mundo. E eu vou deixar essa pergunta para meditarmos ao longo da nossa aula. Como deve ser a conduta de um cristão neste mundo? Ainda mais nos dias de hoje, onde nós temos um mundo repleto de atrativos, para o jovem e para o adulto também. E como deve ser a conduta, a nossa conduta? Nos dias de hoje, irmãos, nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs com condutas inadequadas para um cristão, com condutas que desagrada o nosso Deus. Mas Deus deixou a sua palavra para que sejamos diferentes das pessoas do mundo, para que possamos ter uma conduta diferente. E como ter essa conduta diferente? Nós vamos aprender com o livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 1. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Está aí uma das maneiras de podermos ter uma boa conduta, aprender como ter uma boa conduta. Uma dessas formas é sendo imitadores de Deus. Mas não é fácil imitar as pessoas, não é verdade? Nós temos que conhecer essas pessoas para poder imitar. E com Deus não é diferente. Como irei imitar ao Senhor? Como irei imitar Deus sem conhecê-lo? Portanto, uma maneira, ou a melhor maneira de conhecer a Deus é lendo e ouvindo a sua palavra. Quanto mais nós lermos a palavra do Senhor, quanto mais meditarmos na sua palavra, ouvirmos a sua palavra, mais iremos chegar ao conhecimento da vontade de Deus. E essa orientação já vem desde o Antigo Testamento. Nós vemos que em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, na parte A, já dizia assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, desde o Antigo Testamento já existe essa orientação de conhecer mais ao Senhor, e que as nossas vidas possam ser pautadas nesse intuito de conhecer a Deus a cada dia mais, procurar saber qual é a vontade do Senhor, o que Deus gosta e o que Ele não gosta. Eu diria que na nossa família, aí vou dar um exemplo da minha família. Eu, por exemplo, eu gosto de café bem quente. Eu gosto de café com leite bem quentinho. E você que está aí do outro lado, de repente você não sabe disso. Com certeza a maioria de vocês que estão me ouvindo hoje não deve saber disso, que eu gosto de café bem quente mesmo. Mas a minha esposa, que me conhece, ela sabe disso. Então toda vez que ela vai me servir um café, ela traz um café bem quentinho. E é assim, meus irmãos, quando nós
conhecemos as pessoas, quando nós temos intimidade, nós passamos a saber qual é o gosto dessa pessoa, o que agrada a ela e o que não agrada. E com Deus não é diferente. Cada vez mais que passamos a conhecer a Deus, cada vez mais que buscamos saber quem Deus é, nós descobrimos o gosto do Senhor, o que Ele gosta e o que Ele não gosta também. E nós aprendemos que Deus ele não gosta do pecado. Deus odeia o pecado. E em Efésios, no capítulo 5, no versículo 3 em diante, ele nos mostra que ele não gosta de determinadas práticas. E ele diz que nós não devemos nem mencionar, quanto mais praticar determinadas coisas. A nossa conduta, irmãos, ela deve ser uma conduta de uma pessoa santificada. Essa é a verdadeira vontade de Deus. Eu vou ler aqui alguns versículos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, a palavra de Deus aqui ela nos mostra que nós não devemos praticar determinadas coisas que são consideradas pecados pelo Senhor. E é muito interessante, irmãos, observar que a palavra aqui diz que nós não devemos nem pronunciar determinadas coisas, nem conversar sobre essas coisas, porque isso desagrada ao Senhor. A nossa postura como cristão, ela deve ser íntegra, deve ser reta. Então nós não devemos nem participar de determinadas conversas que desagradam ao Senhor. E é comum nós estarmos no meio de pessoas do mundo, pessoas que de repente não têm o temor do Senhor, e surgir uma conversa que de repente não agrada muito a Deus. E nós, como cristãos, devemos nos abster dessas conversas. Nós devemos nos retirar e não participar de determinadas coisas. Porque, além disso não agradar a Deus, isso também gera um mau testemunho para aquelas pessoas que estão ali. Porque estamos compactuando de determinadas conversas, de determinados assuntos que não convém para um cristão. Por isso a nossa conduta ela deve ser de uma pessoa santificada. Essa é a vontade de Deus. E em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós devemos ser santos na nossa maneira de viver. Buscar a santificação a cada dia. Não que sejamos perfeitos, irmãos, de maneira nenhuma. A Bíblia também diz que aquele que diz que não tem pecado mente a si próprio. Está mentindo para si mesmo. Mas não é essa a questão. A questão é que nós devemos buscar essa santidade. Não querendo ser melhor do que ninguém, mas devemos buscar fazer a vontade de Deus a cada dia. É o que a Bíblia está nos orientando nesta manhã. Precisamos dar exemplo e dar testemunho para o mundo lá fora. Em Tito, no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz que em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. No 8 diz linguagem sã. Olha só que interessante, irmãos.
e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal para dizer de vós. Então é importante que nós não participemos de determinadas coisas para que o adversário não tenha nenhum mal a dizer de nós. Mas Deus também se preocupa, meus irmãos, com a nossa conduta dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Porque de que adianta, meus irmãos, nós termos uma postura bacana, uma postura reta lá fora, mas dentro do nosso lar não ter essa mesma postura. Então nós devemos ser um só, tanto lá fora quanto dentro do nosso lar. E é dentro do nosso lar, meus irmãos, que nós mostramos quem verdadeiramente nós somos. Porque dentro do nosso lar não tem como fingir por muito tempo. Uma hora a máscara cai. E por falar em máscara, é importante nós observarmos que hoje, na atual circunstância, com tudo que nós estamos vivenciando com essa pandemia, nós vemos muitas pessoas de máscaras nas ruas, na verdade. Para onde você sai, vai no mercado, vai na farmácia, ou até quem está trabalhando ao trabalho, é obrigatório o uso das máscaras. Mas quando você chega em casa, dificilmente, em poucas famílias aí, nós vemos as pessoas usando máscaras dentro de casa. E na nossa vida espiritual é dessa forma. Você pode até usar máscaras lá fora, mas dentro de casa dificilmente você vai ficar muito tempo com elas. E é dentro do nosso lar que nós mostramos quem nós verdadeiramente somos. Então nós devemos buscar a santidade de Deus dentro do nosso lar também, honrando os nossos familiares, respeitando os nossos familiares e demonstrando atitude de cristão para os nossos familiares, para os nossos filhos, nossa esposa. E aí Deus nos orienta em Efésios, no capítulo 22 até o 25, ele dá algumas orientações nesse âmbito familiar. Diz assim o versículo 22 do capítulo 5: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E aí vem a orientação para os maridos também. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E em Efésios, no capítulo 6, Deus também dá algumas orientações para nós que somos filhos. Diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então nós vemos Deus orientando aqui a família em alguns aspectos. E eu digo, irmãos, que Deus é perfeito e Ele deixou a sua palavra, que é perfeita, para nos orientar. Mas muitas vezes nós, os seres humanos, é que mudamos o uso natural das coisas, é que não obedecemos a palavra do Senhor. E por isso que muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que deveria acontecer. Hoje em dia, muitas mulheres têm tomado a posição de líder dentro do seu lar, contrariando assim a vontade e a determinação do Senhor. Assim, muitas vezes, a mulher fazendo isso,
ela acaba quebrando um princípio bíblico e às vezes trazendo maldição para o seu lar, porque está quebrando um princípio bíblico e naturalmente isso não vai ser muito bom para o casal e para o lar. Assim também, meus irmãos, são os homens. A orientação do Senhor é que nós amemos as nossas esposas. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso valorizando da maneira que elas merecem, respeitando e dando o carinho que elas precisam ter. E muitas vezes os maridos que não têm feito isso têm também descumprido uma determinação do Senhor. Então, se nós fizermos como o Senhor tem orientado, se o homem ama sua esposa e trata ela bem e dá o carinho e o respeito necessário, certamente a sua esposa ela vai ser uma esposa submissa. E teremos aí famílias felizes porque têm cumprido com a ordenança do Senhor. Mas o Senhor ele também traz orientações para nós que somos filhos, para que sejamos obedientes aos nossos pais. Honrar pai e mãe. E esse é um mandamento que vem com promessa. Se quisermos vivermos muito tempo nessa terra, devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E eu não vejo, meus irmãos, maneira melhor de honrar os nossos pais do que sendo filhos obedientes. Uma das coisas que eu observo que agrada muito aos pais é ter filhos obedientes. É uma coisa que causa orgulho, nos pais quando tem um filho obediente. Falam, olha que orgulho, meu filho é um filho obediente, um filho que tem me obedecido, tem feito aquilo que eu peço. Assim é com Deus. Deus também se agrada daqueles filhos que o obedecem. Então nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós devemos obedecer a palavra do Senhor, devemos cumprir os mandamentos do Senhor e com certeza isso vai alegrar muito o coração de Deus. Mas em Efésios, no capítulo 6, versículo 11, Deus ele nos orienta também a nos revestir com a armadura de Deus. E diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O autor de Efésios, ele fala para nos revestir com a armadura como um soldado que sai para a guerra e se prepara vestindo as suas roupas e pegando as suas armas. Hoje, meus irmãos, nós vivemos numa batalha, numa guerra. E muitas coisas acontecem em nossas vidas que às vezes nos deixa chateados, nos deixa bravos, entristecidos, e nós não percebemos essa questão espiritual. Nós não percebemos que nós estamos numa batalha, mas que essa batalha, irmãos, essa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades. É contra o inimigo de nossas almas. Muitas coisas acontecem em nossas vidas e nós muitas vezes não temos essa percepção espiritual de saber que aquilo muitas vezes é algo próprio do inimigo para nos desestruturar, para muitas vezes tentar destruir a nossa família, destruir a nossa paz. E nós precisamos ficar atentos, porque a nossa luta não é contra a carne. E nós devemos a cada dia nos revestir da armadura de Deus, para que possamos vencer a luta contra o inimigo de nossas almas. Às vezes eu vejo pessoas, irmãos, comentando que nós somos muito espirituais, fica espiritualizando tudo. Eu já ouvi muito
desses comentários assim, porque aquele cristão ali ele espiritualiza tudo. Mas não é que nós espiritualizamos tudo, meus irmãos. É que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o Espírito de Deus presente em tudo, em todas as coisas. Então Deus, ele faz parte da nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele está presente na nossa vida a todo momento. E nós devemos olhar para todas as coisas com olhos espirituais, lembrando de que o Senhor, ele está conosco e pronto para nos ajudar, pronto para nos livrar dos problemas. Muitos problemas acontecem em nossas vidas e nós não conseguimos enxergar Deus no momento que estamos passando por essas dificuldades. Achamos, às vezes, que a culpa é de um e de outro, e às vezes até é mesmo, mas nós temos o Senhor que está ali para nos ajudar. Nós que somos filhos de Deus, nós temos um Pai que cuida de nós. E nós não devemos nunca esquecer disso, que o Senhor está conosco em todos os momentos de nossas vidas. E não devemos deixar que o inimigo nos entristeça, que determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas venha nos tirar a paz, nos tirar a certeza de que o Senhor está ali conosco. Mas é por isso, meus irmãos, que nós devemos ser cristãos íntegros. Nós devemos ser verdadeiros, falar a verdade sempre, buscar sempre a orientação do Senhor, mas ser verdadeiros, porque a verdade, meus irmãos, ela nos liberta e com certeza nos ajuda a combater aquele que é o pai da mentira. E para concluir, meus irmãos, eu gostaria de dizer que tudo aquilo que nós fizermos, façamos como para o Senhor, não para os homens. Quando fazemos algo pensando em Deus ou para Deus, com certeza nós não nos decepcionaremos. Mas se fizermos pensando nos homens, possivelmente nós poderemos nos decepcionar, porque às vezes estamos pensando na recompensa, no tapinha nas costas, não é verdade? E a verdadeira recompensa ela vem do Senhor. Então, que façamos para Deus, mesmo que aquilo que você está fazendo, de repente você acha que não vai ter um resultado para os homens, mas com certeza, se você fizer para Deus, vai ter um resultado. Que nós possamos ser fiéis, que possamos ser íntegros, que a nossa conduta possa ser a conduta de um verdadeiro cristão. E com certeza, meus irmãos, com essa conduta, o nosso testemunho alcançará muitas vidas. Deus abençoe a vida dos irmãos e vocês possam ter uma ótima semana na presença do Senhor. Amém?